Irmãos, no domingo passado nós começamos uma série incrível, extremamente abençoadora, e você precisa acompanhar a gente nessa série, nesse mês, de maio. Aproveitando o Dia das Mães, nós estamos celebrando o mês da família, todas as nossas igrejas no Brasil. E o nosso tema desse mês é família vertical. Pastor Vanderlei esteve ministrando no domingo passado. Se você não esteve aqui, entra no canal da igreja no YouTube, ou também nós temos nos podcasts, você pode acessar lá a mensagem que foi pregada domingo passado. Ele mencionou 3 coisas aqui. Ele mencionou o que é família, ele mencionou sobre a importância da família na formação do indivíduo, e também por que a família é tão importante no plano redentivo, no plano redentor de Deus. É realmente no plano que Deus tem para a humanidade. Hoje eu quero refletir um pouquinho com você sobre os papéis, sobre a estrutura dessa família. Papéis. Papéis dizem respeito a atribuições, a funções que cada membro da família tem dentro do seu contexto, dentro da sua estrutura. E quando a gente pensa nisso, irmãos, eu não preciso me delongar muito aqui nesse aspecto. Você sabe que a família passou por profundas mudanças nas últimas décadas, e especialmente em relação à sua composição, à sua estrutura. Há décadas atrás havia uma única estrutura, um único modelo de família, onde os papéis do homem e da mulher eram bem definidos. Então era composta por um pai, que era o líder, o provedor, a mãe cuidava da casa, do bem-estar de todos, os filhos eram educados a obedecerem seus pais, a honrarem seus pais, e aí seguirem o mesmo modelo. Mas hoje o modelo de família tem experimentado mudanças, que vocês sabem, devido ao grande número de divórcios, amaziamentos, a nova posição da mulher na sociedade, que ela ocupa cada vez mais espaço no mercado de trabalho. O homem então deixou de ser o provedor, a mulher deixou de cuidar da casa e dos filhos. O casamento em muitas situações passou a ser visto como desnecessário, irrelevante. Há um número cada vez maior de famílias separadas, pais apenas que são namorados, filhos de pai ou mãe solteiros, produções independentes, filhos que são cuidados pelos avós, casais que moram separados para manter a individualidade, e são muitos modelos de família hoje. Agora, não são só os cristãos, que atestam isso. Estudiosos da área de humanas, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, muitos deles descrevem como essa desestruturação da família tem gerado uma crise muito grande sobre os papéis da mesma família e do casamento e na sociedade. Porque muitos casamentos terminam, e escute isso com atenção, muitos casamentos terminam porque homens e mulheres não entendem, ou não sabem, ou não executam seus papéis dentro do lar. Há outros casais que se mantêm casados, mas muito aquém daquilo que poderiam estar vivendo, pois seus papéis estão invertidos. E aí nós encontramos mulheres frustradas de um lado, cansadas, estressadas por terem que liderar seus lares, e encontramos do outro lado homens frustrados, com baixa autoestima, autoconfiança lá embaixo, insatisfeitos porque não se sentem homens de fato. Tem um psicanalista chamado Charles Millman, e eu peguei essa citação da revista Veja. Como eu disse, não são só os cristãos que atestam sobre a crise familiar afetando toda a sociedade. Mas esse psicanalista francês, ele diz assim: assistimos hoje a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez a instituição familiar está desaparecendo, e as consequências são imprevisíveis. Nesse processo podemos constatar que o papel de autoridade do pai foi definitivamente demolido. O papel de autoridade do pai foi definitivamente demolido. É isso que nós vemos nas séries infantis, nos programas da Disney, em outros desenhos, onde o pai é o bobo da corte, o pai é aquele que não tem cérebro, é aquele que não sabe nada, é o palhaço da família. E aí nós vemos então um trabalho forte, irmãos, forte, muito forte, da sociedade em destruir a figura paterna, porque se você destrói a figura de autoridade de um pai, você realmente arrebenta com a família, Então nós vemos muito sofrimento hoje. A questão para nós hoje é a seguinte: será que nós podemos encontrar ainda uma definição dos papéis de homem ou mulher nessa bagunça que nós vemos? Será que nós temos isso? E a resposta é sim, claro, porque nós podemos ir para o manual do homem, da mulher, o manual do ser humano, que é a Bíblia. Nós podemos ir para o manual da família. Deus idealizou a família, Deus criou a família como expressão da sua própria pessoa.
Nosso Deus é um Deus que vive em comunidade, vive em família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e a família, como já foi afirmado domingo passado, é extremamente importante nessa expressão de Deus para esse mundo, e também para o plano redentor que Deus tem para a humanidade. Então, onde a gente vai encontrar uma definição nessa confusão toda que a gente vive? Irmãos, o mundo está muito zoado, o mundo está muito confuso, o mundo está fragmentado. Onde que a gente vai encontrar estrutura para a nossa vida? Nós temos que ir para o manual, nós temos que ir para a Bíblia. E na Bíblia a gente entende algumas coisas. Antes de eu falar do papel mais específico dos membros da família, eu queria falar de 3 papéis comuns que homens e mulheres têm na família. 3 papéis comuns. O primeiro papel é deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe. A Bíblia diz, lá em Gênesis 2:24, que o homem deixaria pai e mãe, se uniria à sua mulher, e ambos tornariam-se uma só carne. Então, Deus deu ao ser humano a habilidade, a graça de poder construir uma nova história e formar uma nova família. Então, homens e mulheres deixam seus pais para formarem uma nova família. Eu estou vivendo exatamente isso nesses dias. Eu disse aqui 2 semanas atrás, minha filha vai se casar, e eu estou elaborando isso. De um lado, eu fico revoltado, irmãos, revoltado, procurei criar bem, muito amor, investi reais, investi tempo, energia, e agora estou entregando de bandeja assim, estou entregando. O duro é que meu sogro fez a mesma coisa, e é isso, eu tenho que lembrar sempre, eu tenho que lembrar que meu sogro fez a mesma coisa, e me entregou uma mulher maravilhosa, para estar construindo a história, uma nova história comigo, ao meu lado. Bom, estou passando por isso, mas isso faz parte da vida, e isso é maravilhoso, isso faz parte da maturidade de um indivíduo, poder deixar seus pais e constituir uma nova família. Eu não tenho tempo aqui para trabalhar só o que isso significa, mas deixar pai e mãe significa que você deixa emocionalmente, você deixa geograficamente, você deixa, economicamente. Então, há muitos aspectos desse deixar pai e mãe. Um casal, para se casar, tem que estar maduro o suficiente para constituir uma nova família sem depender dos seus pais. E isso aqui a Bíblia diz muito claro. Então, qual que é o papel de um homem e uma mulher? Exatamente isso. O que às vezes mulheres reclamam? Mulheres reclamam que tem homens que nunca deixaram suas mães, que ainda estão ligadas emocionalmente às suas mães. Isso é algo que mostra uma imaturidade por parte do homem. Mulheres também que não deixaram emocionalmente seus pais. Então, esse é um papel comum. Homem e mulher precisam deixar pai e mãe, porque isso expressa a sua maturidade para formarem uma nova família. A segunda coisa que a gente vê como papel comum é amar o cônjuge. Tanto o homem deve amar sua esposa, como a esposa deve amar seu marido. É um papel comum. A Bíblia enfatiza que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E nós não temos nenhuma pessoa mais próxima, uma vez casados, do que o nosso cônjuge. O relacionamento conjugal é o relacionamento mais profundo, mais íntimo que existe entre 2 seres humanos. Pelo menos deve ser assim. Então, se nós somos chamados a amar a Deus e o nosso próximo, obviamente, entende-se que nós vamos amar o nosso cônjuge. A Bíblia enfatiza muito isso no papel do homem, que eu vou falar daqui a pouco. Mas homens e mulheres devem se amar mutuamente. Esse é um papel comum. O homem deve amar a sua esposa, a mulher deve amar o seu marido. O cristianismo não é uma mera religião, o cristianismo é um relacionamento de amor com Deus e com as pessoas. E o lar é o primeiro lugar em que a gente vive a nossa fé. O lar é o primeiro lugar onde a gente expressa o amor de Deus ao nosso próximo, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. O terceiro papel comum é a mútua sujeição. Paulo diz em Efésios 5:21 que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, nos submeter uns aos outros. Ou seja, num lar cristão, num casamento cristão, numa família cristã, todos são de igual valor. Não há alguém que é maior do que o outro, não há alguém que é mais valioso do que o outro. Nós somos iguais. Aliás, a Bíblia diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne, então homem e mulher estão exatamente na posição de igualdade. Não há um relacionamento de dominação, onde um domina e o outro se submete. Não, é um relacionamento de mútua sujeição. Aliás, Paulo está falando sobre isso como um princípio entre todos os cristãos. Cristãos são humildes, cristãos valorizam a todos, nós aprendemos uns com os outros, nós amamos uns aos outros, nós respeitamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, e Paulo fala sobre essa dimensão. E quando ele termina o trecho na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, falando da vida cristã, ele termina com esse texto e vai falar então da família.
Então é um papel comum dentro de casa, a gente se submete uns aos outros, especialmente no relacionamento marido e mulher. É um relacionamento de cumplicidade, de parceria. Eu chamo muito isso de relacionamento de apoio. Essa é a alternativa bíblica para os relacionamentos entre marido e mulher. Não há dominação, não há luta pelo poder, não há uma competição, porque está baseada no princípio de mútua sujeição. Jamais um casal, escute isso, jamais um casal deve competir na luta pelo poder, pois essa termina em cônjuges amargurados, ressentidos e em crianças confusas, porque não entendem especificamente o papel dos seus pais e muito menos o amor e o respeito dentro das suas casas. A competição é conhecida como um dos piores inimigos de um relacionamento bem-sucedido. Em vez de competição no casamento, o casal deve buscar a intimidade, a compreensão e o reforço do valor pessoal que resulta em apoio mútuo, em suporte mútuo, numa parceria de vida. E isso só é possível em Cristo. Paulo diz que nós devemos nos submeter uns aos outros no temor de Cristo. Porque tememos a Deus, amamos a Deus, honramos a Deus, somos capazes de honrar um ao outro e de nos submetermos uns aos outros. Então nós temos aqui 3 papéis comuns. São papéis para o homem, são papéis para a mulher, que fazem toda a diferença no relacionamento. Se você olhar à sua volta, não vou dizer nem você olhar para o seu casamento, mas se você olhar à sua volta, você conhece casais que sofrem demasiadamente, porque esses 3 papéis não são cumpridos. Essas 3 atribuições não são vividas dentro do lar, dentro do casamento. Maridos e mulheres que não deixaram seus pais para formarem uma nova família, que não são maduros o suficiente para resolverem suas próprias questões. Maridos e mulheres que não investem no seu cônjuge, não amam o seu cônjuge de fato, que é o primeiro papel, todos os dias, amar o meu cônjuge. O amor esfria, o amor vaza. Se você não investir no seu relacionamento, você não vai amar o seu cônjuge, isso é todos os dias. E a mútua sujeição, o respeito mútuo. É triste quando você conhece casais que não se respeitam mais. Não se respeitam. Às vezes expressam isso verbalmente ou não, mas não se respeitam mais. Casais que não respeitam mais a dignidade do outro, o valor do outro, perante Deus e para si mesmos. Então, a mútua sujeição é um princípio cristão. Muitos dos problemas que nós vemos nos lares, nos casamentos, nas famílias, não estariam acontecendo se esses 3 papéis, comuns a todos, estivessem sendo vividos dentro do lar. Nós poderíamos aqui, eu poderia compartilhar várias experiências, vários casais que já atendi, que exatamente pecam nessas funções que são gerais, que fazem parte da vida de todo homem cristão, de toda mulher cristã. E aí você fala assim, mas e os casais que não são cristãos? E os homens que não conhecem a Deus, as mulheres que não conhecem a Deus? Exatamente. Você vê como conhecer a Deus faz grande diferença na vida das pessoas. Não é só uma questão de que um dia você vai para o céu. Conhecer a Deus transforma a sua vida hoje, transforma a sua relevância na família, na sociedade hoje, transforma o seu ambiente familiar hoje. Então não é só uma questão de que nós vamos ganhar uma salvação e nós vamos para o céu. A questão é que quando Jesus entra na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, numa família, ela é transformada hoje, passa-se a viver melhor, passa-se a viver de verdade, livra-se da amargura, do ressentimento, do desrespeito, livra-se das dores emocionais, das feridas que se abrem no dia a dia na vida das pessoas, porque há casais e famílias que vivem um verdadeiro inferno, mas não se livram desse inferno. Por que não se livram? Porque não se rendem àquele que veio do céu para se entregar por nós na cruz do Calvário, porque não se rendem para receber o amor de Deus que transforma as suas vidas, e quando transforma a vida de um indivíduo, transforma a sua casa, transforma a sua família. Bom, é importante a gente entender esses papéis. Agora eu quero falar dos papéis mais específicos na família. A família vertical, ela tem papéis específicos. A família vertical se relaciona com Deus em primeiro lugar, para se relacionar horizontalmente uns com os outros. Nessa família vertical, nós encontramos uma estrutura de família, onde os papéis são claros. A Bíblia diz primeiro, eu quero, na verdade, pegar o texto de Efésios, capítulo 5, onde Paulo trata das funções da família, os papéis dentro da família. Eu quero começar pelo fim, tá bom? Então eu vou começar aqui pelo papel dos pais. O primeiro papel específico é o papel dos pais. O papel dos pais. Lá em Efésios, capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo diz, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Crie os seus filhos na instrução do Senhor. Domingo passado, o pastor Vanderlei compartilhou o texto de Deuteronômio 6, que fala da importância de se amar a Deus e
de que Deus então esteja presente dentro dessa família, e o papel dos pais em falarem com seus filhos sobre Deus, andando pelo caminho, deitados, sentados, no dia todo, compartilhando de Deus para a vida dos seus filhos. Você já viu várias reportagens sobre isso. Eu li recentemente sobre um casal, que o filho nasceu, um menininho muito bonito, mas que eles começaram a vestir o seu filho com roupas neutras. Por que isso? Ao serem entrevistados, é que eles estavam dizendo que eles não queriam induzir o menino a ser menino, que eles iriam deixar o seu filho crescer, para que quando ele crescesse, ele pudesse definir se ele queria ser homem ou mulher. O ser humano está tão vazio, tão louco, tão fragmentado, tão quebrado, tão desesperado, na desesperança interior que ele nutre, no seu vazio existencial, que perdeu toda a noção do que é vida. Porque o menino já está definido. Se você não crê em Deus, ok, mas ele já está definido geneticamente, ele nasceu menino. O que nós estamos vendo na nossa sociedade, irmãos, é uma destruição das crianças, deformação, crianças recebendo doses terríveis de hormônios para deixarem de ser o que elas são. É uma deformação. Se você levasse sua criança no hospital e dissesse, eu quero amputar o braço direito do meu filho, os médicos iriam achar uma loucura, não permitiriam você fazer isso, mas eles estão amputando os seus filhos, com doses cavalares de hormônios, destruindo a vida dos seus filhos, aquilo que eles são geneticamente. Você não crê em Deus, mas é o que eles são geneticamente. Agora, se você crê em Deus, você entende que Deus já definiu, nasceu homem, nasceu mulher. Qual é o papel dos seus filhos? É deixar que eles cresçam e eles definam a sua fé? Que eles definam o seu sexo? Que eles definam? Não, papel de pais é criar os seus filhos, é educar. Você gerou uma vida, você é responsável por essa vida, e você vai fazer o melhor para essa vida, e você tem que educar, ensinar. As crianças precisam ser cuidadas, elas precisam ser ensinadas. Você vê os filhotinhos de muitos animais aí, eles nascem e eles se viram sozinhos. O ser humano precisa de cuidado. Se nós soltarmos um bebezinho sozinho, ele irá morrer. Da mesma forma, quando a gente pensa emocionalmente, socialmente, o ser humano precisa de ensino, de educação. Deus diz assim que é papel dos pais criarem os seus filhos na instrução e conselho do Senhor. Se você realmente teme a Deus, você vai criar no conselho do Senhor. Não é da sua cabeça, não é o que você recebeu da sua família, não, é o que Deus diz. E isso é maravilhoso, porque cada novo casal que surge, nova família, você tem oportunidade em Deus de corrigir coisas que vieram erradas da sua família de origem, de construir uma nova história com a graça de Deus. Então você vai olhar para aquilo que Deus diz e instruir seus filhos de acordo com aquilo que Deus diz, porque Ele é o Criador do seu filho, é o seu Criador, é o Criador da família, e Ele tem o melhor. Ninguém como aquele que criou algo conhece mais, né? Ninguém sabe melhor como algo funciona do que o seu Criador. Então a Bíblia diz assim, você vai criar o seu filho, você vai instruir o seu filho. Só que Paulo diz um cuidado aqui. Ele diz, não irrite o seu filho. Ao criar o seu filho, ao instruir o seu filho, não coloque cargas pesadas demais sobre ele. Leis rígidas, regras, né, que sufocam os filhos, de jeito nenhum. O relacionamento é de amor. O relacionamento deve ser leve, deve ser cheio de graça. Eu sempre digo isso aqui, irmãos, regras sem relacionamento geram rebelião. Se você coloca regras dentro de casa, mas não se relaciona com seus filhos em amor, você vai gerar rebelião. Eles vão atender você enquanto são crianças, adolescentes, uma hora eles vão se rebelar contra você, porque regras sem relacionamento geram rebelião. E relacionamentos sem regras geram libertinagem, irresponsabilidade. É por isso que existe um equilíbrio, né? O amor tem que ser firme e a firmeza tem que ser amorosa. Regras e relacionamento, amor e limites. Crianças precisam de limites, né? Está aqui o pastor Sandro, que é presidente da nossa denominação, né? Também é psicanalista, pastor Sandro? Quantas pessoas a gente atende, jovens, que reclamam que os seus pais não colocaram limites sobre eles? Quantas vezes a gente já atendeu meninas promíscuas sexualmente, que não dão valor a si mesmas, que se entregam para qualquer homem? Desde criança elas nunca conheceram o amor do pai, e o pai é determinante para a sexualidade de uma menina, e não conheceram limites. Essas meninas não se valorizam porque nunca foram valorizadas pelos seus pais. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, o filho dele, né, estava navegando na internet, começou a se relacionar com uma menina pela internet que era de São Paulo. Essa menina, sem avisar nada, deixou lá São Paulo, apareceu na casa dele aqui, em Londrina.
bateu e disse assim, não, eu vim aqui conhecer sua casa, mas nem avisou nada, eles só estavam conversando na internet, ela deixou São Paulo e veio para cá. E aí o pastor diz assim, olha, então me dá o telefone dos seus pais, vamos avisar que você chegou aqui bem, quem é a nossa família, como que você chegou aqui. Ele ficou completamente constrangido, ele não sabia muito o que fazer, mas ele falou, deixa eu falar com os seus pais. Aí a menina diz assim, não precisa ligar para os meus pais, eles não ligam, eles não ligam, eles não ligam. Que triste, irmãos, a sociedade que a gente vive, que triste. Você tem uma filha que você não liga para onde ela está, com quem ela se relaciona. Quantas vezes nós vemos isso, irmãos? O camarada não sabe nada, absolutamente nada da vida, mas pais permitem que adolescentes cheguem a hora que quer, falem com quem quer que sejam, não conhecem com quem andam, não sabem do que fazem, não sabem do que eles estão vendo na internet, uma irresponsabilidade. Pais têm um papel na família, pais têm que criar seus filhos no ensino, na instrução do Senhor, e isso tem um preço, exige o máximo de você, é sentar junto, é orar, é ser chato muitas vezes, é colocar limites, é cobrar, mas tudo em amor, porque você ama, e o filho entende isso. Quantas vezes eu esperneei contra os limites dos meus pais, mas eu entendia que era amor, que era proteção. Quantas vezes? Hoje eu vejo muito mais isso ainda, você também entende muito mais. Puxa, os nossos pais estavam nos protegendo, nos livrando de muitos problemas na vida, nos amando, e é isso que nós vemos. O que a gente vê hoje, irmãos? Os pais destruíram a hierarquia da família. Na família existe uma hierarquia, pais vêm antes dos filhos, pais estão acima dos filhos na responsabilidade. O que as famílias fazem hoje? Invertem a hierarquia, criam filhos narcisistas, reizinhos dentro de casa, quem manda são os filhos, não são os pais. É um absurdo. Essa criança vai sofrer porque vai se tornar um adulto, um adulto que não sabe receber não, que não sabe enfrentar frustração, e os pais vão sofrer, claro que vão. Nós vemos às vezes crianças de 5 anos que dominam a família, dominam os pais, fazem o que querem dentro de casa, eles é que determinam o que comem, em que hora que vão dormir, o que os pais vão assistir, os pais só se submetem dentro de casa, é um absurdo que nós vemos, irmãos. Pelo amor de Deus, você gerou um filho, você é um homem ou uma mulher, então seja homem e mulher, seja um adulto, seja maduro, você que está numa posição de hierarquia, você que vai criar, ensinar, colocar limites, amar, proteger, defender os seus filhos. Eles não têm maturidade para guiar a sua casa, não. Eles não devem ser assim, não devem. Aí nós vemos famílias criando reizinhos, querem tanto satisfazer seus filhos que os colocam num pedestal, realizam todas as suas vontades e invertem a hierarquia da família. Eles não têm estrutura para isso torna a família disfuncional e torna esse ser humano, esse teu filho, essa tua filha, uma pessoa desequilibrada e desajustada. E obviamente expressa que você também é desequilibrado e desajustado. É uma família doente, porque a hierarquia da família está quebrada. Família é quando há pais que ensinam, respeitam, amam, colocam limites para os seus filhos e seus filhos estão exatamente dentro desses seus limites. Os pais têm a responsabilidade de construir o caráter dos seus filhos, de instruir os seus filhos no conselho do Senhor. Aí vem o papel dos filhos, é claro. O que a Bíblia diz a respeito do papel dos filhos? Eu não tenho tempo muito para aprofundar isso aqui, mas a Bíblia diz lá em Efésios 6, eu estou lendo o texto no caminho inverso, como disse para vocês, Efésios 6, 1-3, Paulo diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, obedeçam aos seus pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha que a Bíblia está dizendo, filhos obedecem pais. Ele não está falando assim, filhos obedecem os pais que são amorosos, filhos obedecem os pais que são perfeitos, os pais que são legais, os pais que não bebem. Não, filhos obedecem pais. Ah, mas meu pai bebe. Ah, meu pai não conhece Deus. Teu papel é aprender a obedecer. E você vai aprender a obedecer aos seus pais. Enquanto adolescentes e jovens moram debaixo do teto dos pais, são sustentados pelos pais, devem obediência. Você não quer obedecer mais seus pais, então vai se virar sozinho. Vai trabalhar, vai pagar suas contas, vai ser um adulto, vai ser maduro, aí você não precisa obedecer mais. Mas enquanto você está na casa dos seus pais, você tem que estar debaixo da ordem dos seus pais. Obediência, obedeça. Por quê? Porque isso é justo. É eles que estão sustentando você, eles que lhe deram a vida, eles que estão amando você, que estão suportando você, que estão cuidando de você. Então obedeça aos seus pais. Obediência.
E a Bíblia diz aqui honra. Uma vez que você saiu da sua casa, você constituiu uma nova família, agora o teu papel é honrar, é respeitar, na velhice, cuidar dele se necessário, é honra. Por quê? Porque uma criança que não aprende obediência dentro de casa e honra dentro de casa, isso eu sempre digo também, não vai honrar mais ninguém, não vai obedecer mais ninguém. Uma criança que não honra os pais, não vai honrar o professor, não vai honrar um padre, um pastor, não vai honrar um policial, não vai honrar nenhuma autoridade, porque ele não honra aqueles que lhe deram a vida, eles não vão honrar nenhuma pessoa. Então, isso aqui é fundamental. E olha o que o texto diz, diz que a criança que vive assim, que a pessoa que vive assim vai ter uma vida longa, que tudo vai correr bem. Por quê? Porque o princípio da honra preserva os filhos de muitos males, o princípio da honra preserva os filhos de escolhas erradas, possibilitando uma vida abençoada e prolongada na terra. Quantas coisas erradas que eu deixei de fazer por honrar meus pais, coisas que eu poderia ter sofrido um acidente, que eu poderia ter morrido, coisas que eu poderia ter me destruído, eu estaria me destruindo pouco a pouco. Quantas coisas que eu deixei de fazer por honra aos meus pais. Eu me lembro a primeira vez que eu experimentei um baseado. A primeira vez que eu experimentei um baseado foi a última vez, porque eu dizia que eu nunca ia beber, nunca ia fumar, eu nunca ia fazer essas coisas. E eu, na minha adolescência, comecei a fazer essas coisas. E aí um dia na casa do meu amigo, ele pegou um baseado e colocou ali para a gente fumar. E eu fumei aquele baseado e foi a última vez que eu fui na casa daquele meu amigo. E foi a última vez que eu peguei um baseado. Porque o dia que eu fumei o baseado, eu falei, eu já fui longe demais. Eu estou traindo os meus pais. Eu não era cristão ainda, mas eu tinha uma concepção no meu coração que eu precisava honrar meus pais. E que os meus pais iriam ficar profundamente tristes se eu fosse por aquele caminho. Eu tenho amigos que morreram na droga, eu tenho amigos que perderam filhos, casamento, foram para o crack e se arrebentaram, entendeu? Daquela época, quando a gente era adolescente. Eu não fui por esse caminho, não é porque eu tinha fé em Deus naquela época, eu não fui por esse caminho por causa de honra aos meus pais, porque eu tinha respeito pelos meus pais, eu não queria entristecer o coração da minha mãe e do meu pai. O princípio da honra é um princípio de bênção. Filhos que honram seus pais vão ter realmente prosperidade, vão correr as coisas dentro de um trilho, não é isenção de problemas, não é isso, mas você vai ter equilíbrio, você vai ter estrutura para seguir a vida, e a Bíblia tem uma promessa, você vai viver longos tempos. Por quê? Porque você vai se livrar de muitos infortúnios, de muitos problemas e de tragédias na sua vida. Qual é o papel dos filhos, irmãos? O que a Bíblia diz? Obediência e honra. Papel dos pais: amar, ensinar, educar, instruir. Agora eu queria falar um pouquinho aqui do papel da esposa. Mais uma vez, seguindo o texto de Efésios aqui, papel da esposa. A Bíblia diz claramente aqui: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, muitas mulheres odeiam esse texto, muitas mulheres odeiam o apóstolo Paulo porque escreveu essas coisas, mas nós precisamos entender o que ele está dizendo aqui, qual o contexto. Lembre-se que eu já mencionei Efésios 5:21, o texto que vem antes desse texto, que diz que o princípio cristão é uma mútua sujeição. Então, num lar cristão, há uma mútua sujeição, um respeito mútuo. Agora, dentro desse respeito mútuo, a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Cabeça significa posição de autoridade. Agora, me diz uma coisa aqui, o que você prefere? Você prefere ter uma cabeça sem corpo ou um corpo sem cabeça? O que é mais importante? Os dois são importantes. Você não vai sair andando sozinho só uma cabeça, você também não vai ser um cavaleiro sem cabeça por aí, não é? Os dois são importantes. A diferença que a Bíblia faz é de função. Maridos se amam mutuamente, servem mutuamente, honram mutuamente, sujeitam-se mutuamente, mas na função, o homem, há uma hierarquia familiar, como eu disse, e nessa hierarquia o homem é o líder. O homem é o líder. É interessante que Paulo diz aqui, que as mulheres se sujeitam como ao Senhor, é a fé. É porque a mulher ama a Deus que ela vai se submeter ao seu marido e deixar que seu marido seja honrado com a posição de liderança. Ainda que ela participe das questões, que ela tenha seus valores, e muitas vezes marido e mulher vão sentar juntos e ver quais as melhores opções diante de uma decisão, de uma escolha, Maridos inteligentes vão aproveitar os dons e talentos e habilidades das suas esposas para o bem comum, para o bem da família. Nós somos uma equipe.
Submissão significa estar debaixo da missão do marido. E qual é a missão do marido? É lutar pela sua família, é construir a sua família, é amar a sua família, é fazer com que a sua família prospere. Então, homem e mulher são parceiros, mas na hierarquia, ele está na posição como Cristo, a sua igreja. Me diz uma coisa, nós como igreja aqui, nos submetermos a Cristo, é ruim ou é bom? É bom para a gente se submeter a Cristo ou é ruim? É o melhor, porque nós temos um cabeça, nós temos um marido, né? Nós somos a noiva de Cristo, maravilhoso. É a mesma metáfora. Uma mulher que teme a Deus, que tem um marido que teme a Deus, a melhor coisa que ela pode fazer na vida é deixar que ele lidere. Eu já vou falar um pouquinho aqui sobre essa questão das consequências na vida das mulheres quando o marido não lidera. Mas eu quero mencionar aqui o aspecto da mulher. Ela se submete como ao Senhor. É claro que você, mulher, não vai se submeter ao seu marido se assim você está desagradando a Deus, desobedecendo algo claro na palavra. Claro que não. Então a primeira submissão é ao Senhor. Mas uma vez que a sua vida pertence ao Senhor, Deus espera que isso gere alegria, entendimento no seu coração e prazer em realmente se colocar debaixo da liderança do seu marido. E isso é bíblico. E isso é o melhor para as mulheres. A mulher é auxiliadora idônea, conforme nós vemos o texto de Gênesis, capítulo 2. Ela é a estrutura, ela é o apoio, o suporte do seu marido, ela o completa. A mulher faz um homem melhor do que ele realmente é. A mulher o abençoa, constrói o seu papel de líder na família e na sociedade. Por isso que nós temos aquela frase, por trás de todo homem, existe uma grande mulher. Isso não está na Bíblia, mas é uma verdade, porque a mulher constrói o homem. Às vezes, eu pensava isso também, conversando com os homens, outras mulheres, com a minha esposa, às vezes homens e mulheres pensam que a maior necessidade do homem é a vida sexual, é sexo. Não, a maior necessidade de um homem é honra, Um homem que não é honrado dentro da sua casa e pela sua esposa, muitas vezes nem funciona sexualmente direito, porque ele não se sente homem no seu relacionamento com a sua mulher. E parte dessa posição do homem, de se sentir homem, líder, tem a ver com como a mulher se relaciona com ele, como a mulher o honra, como a mulher o respeita, como a mulher o coloca numa posição de liderança. A maior necessidade de um homem é ser honrado como homem, e aí isso vai influenciar todas as demais coisas dentro do contexto de casamento e família, inclusive a vida sexual. O homem precisa ser homem, e a mulher tem um papel preponderante para que ele se sinta homem, para que ele haja como homem. Por isso o relacionamento conjugal é um relacionamento de completude, de parceria, de apoio. É interessante aqui, de como ela diz aqui, estejam em tudo sujeitas a seus maridos. É interessante que na cultura de Paulo, aqui já havia a sujeição da mulher, mas naquela cultura era algo ruim, na cultura, ali não era uma questão de respeito, mas era uma questão de opressão. E quando o Evangelho vem, que muitas pessoas não entendem isso, o Evangelho vem colocar a submissão da mulher dentro de uma posição não de autoritarismo, debaixo de um autoritarismo, de dominação, mas de igualdade de valor. Então o Evangelho, na verdade, está transformando a cultura aqui da época. E a motivação da mulher, ela está sujeita em amor. Não é algo, uma opressão, mas é algo que ela se realiza enquanto mulher. Que ela tem prazer de se colocar nessa condição debaixo do marido, da missão do marido, porque ambos estão juntos, são uma só carne, estão servindo juntos a sua própria família. Então, na cultura da época, o relacionamento era de dominação, e o Evangelho, em primeiro lugar, estabelece que a submissão é ao Senhor, nele, por ele e para ele, e muda esse aspecto da cultura, visando o bem-estar feminino. A esposa que vive esse princípio logo nota, sensível melhora nas suas atitudes consigo mesma, com o seu lar. Quando ela se adapta, ela responde à forma de apoiar o seu esposo e ela vê essa transformação na vida do seu próprio marido. O Evangelho, ele inova sobre a cultura, trazendo o mandamento também do amor sacrificial dos maridos. Isso não tinha na cultura da época. A mulher se submetia, mas não tinha um princípio para o homem. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo muda isso, trazendo o papel fundamental do marido. E aí assim eu quero terminar com esse papel fundamental do marido, que é de amar a sua mulher. O papel do marido em Efésios 5, 25, 27 diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, se a mulher deve honrar
o marido como a igreja deve honrar Cristo, o inverso é verdadeiro. Maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É isso que Cristo fez pela igreja, e Cristo é o referencial de todo marido. Escuta aqui, se você é um homem que se casou, essa é a tua principal missão, teu principal papel na sociedade, não é ganhar dinheiro, não é ter uma posição social elevada, não é você ser famoso no Instagram, não é, o que é? Posição maior de um homem que se casou é amar a sua esposa. O maior benefício que você pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. Eu acho interessante como tem homens e mulheres que invertem essa hierarquia, passam a amar mais os filhos do que o cônjuge. Você está destruindo a estrutura da família. Pais não podem amar mais seus filhos do que um ao outro. Pais amam seus cônjuges antes dos seus filhos. Os filhos a gente cria, ama, mas eles vão embora, como eu estou vendo agora, meus irmãos. E quem que vai ficar junto? Eu e minha esposa. Você está entendendo isso? Você nunca coloca seu filho acima do seu marido, sua filha acima da sua esposa, nunca. Maridos amam suas mulheres, mulheres amam seus maridos, essa é a estrutura de família. Quando você faz isso, você está ensinando os seus filhos maturidade, você está ensinando os seus filhos o que é a estrutura de família, isso vai ser uma bênção para eles, uma bênção para eles. Eles vão crescer num lar onde há respeito entre seus pais, há amor entre seus pais. Isso vai trazer o aconchego emocional que eles precisam para a sua formação e para o seu desenvolvimento. Irmãos, é impagável, essa realidade de família para uma criança. O maior papel de um homem, de um pai, é amar a mãe deles, é amar a sua esposa. Maridos, amem suas mulheres. Paulo não fala que, maridos, se vocês sentirem, se você estiver sentindo hoje você ama. Nós vivemos numa sociedade que busca o prazer acima de toda coisa, é hedonista, fim último de todas as coisas é prazer. Então, se nós estamos sentindo, nós fazemos, se nós não estamos sentindo, nós não fazemos. Não, o amor não é assim, a gente ama todos os dias. Tem dia que a gente está sentindo, irmão, tem dia que eu estou apaixonado pela Andréia, meus irmãos, o negócio está pegando fogo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas tem dia, irmãos, que é como se fosse dois irmãos, a gente está pagando conta junto, cozinhando junto, comendo juntos, vamos dormir juntos, às vezes não tem sentimento, mas existe amor, você entende isso? Os jovens que estão aqui, gente, você não vai casar e viver propaganda de Doriana todo dia, cachorro latindo baixinho, sorridente para você, meu cachorro maravilhoso, penteado, você passa a margarina em cima da espiga de milho, a margarina derrete certinho, aí você olha para sua esposa, ela está maquiada já desde manhã, sorridente, maravilhosa, o cabelo esvoaçado, você olha para os seus filhos, eles estão obedientes, comendo pão, à mesa, não estão fazendo arte, não estão jogando comida fora, não estão ranhetando, olha que família maravilhosa, família Doriana. Essa família Doriana não vai acontecer todo dia, alguns dias às vezes dá certo, alguns dias dá certo, mas não vai acontecer todo dia, mas e o amor? Sim, o amor todos os dias. Deixa eu dar uma palavra aqui para os homens. Homens devem estudar as suas mulheres, devem ser experts em suas mulheres, devem conhecê-las, devem se dedicar, você tem que se dedicar a conhecer a sua mulher, homem tem que se dedicar a conhecer a sua esposa, o que elas sentem, o que elas pensam, como elas se sentem felizes, no que elas se realizam, esse é o papel dos homens, esse é o nosso papel, homens, é você conhecer sua esposa emocionalmente, profundamente, a sua alma, a alma feminina, saber realmente quem ela é, você tem que ser um especialista na sua esposa, você tem que conhecê-la de todos os jeitos, fisicamente, emocionalmente, sim, desde o dedão do pé, meus irmãos, ao fio de cabelo, você tem que ser especialista na sua esposa, e eu quero dizer mais, eu sei que eu estou falando do papel do marido aqui, mas esposas, é isso que vocês devem fazer com seus maridos, você deve ser especialista no seu marido. O que acontece hoje? Há muitos homens especialistas na mulher dos outros, na mulher que está na mídia, na capa de revista, não na sua própria esposa, e vice-versa. Há esposas que são especialistas em muitas coisas, menos no seu marido, em outros homens, nos seus filhos,
em cozinhar, em cuidar da casa, nas suas profissões. Mas e seu marido? Cônjuges são especialistas nos seus cônjuges. E eu quero dizer aqui para os homens, por favor, a Bíblia diz que nós vamos amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja, até para apresentá-las como igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, coisa semelhante. Não, você está construindo a sua esposa. Sua esposa, depois que casou com você, tem que ter ficado melhor do que ela era. Tem que ter ficado mais bonita, tem que ter ficado mais atraente, tem que ter ficado mais alegre, mais realizada, porque ela casou com você. Se tua esposa se casou com você e perdeu o brilho nos olhos, alguma coisa está muito errada com você, meu amigo, mas muito errada. Tua esposa tem que ficar melhor a cada dia, porque ela tem um marido que a ama, que cuida, que honra, que investe nela. Você está entendendo isso ou não? Só ouvi uma mulher falando, não ouvi nenhum homem falando. Estou entendendo, pastor. Cadê os homens aqui, meus irmãos? Estão entendendo ou não? Oh, isso aí, meu irmão. Especialista, meu Deus do céu. Eu sempre digo para os homens, você quer ter mulher de primeira, dá tratamento de primeira. Você dá tratamento de terceira, tem mulher de terceira. Quem que é o responsável não é a tua mulher, você. É você. E aí eu quero falar, dentro desse papel dos homens, de um pecado gravíssimo que nós homens cometemos, irmãos, que é a omissão masculina. A omissão do homem. Nós, homens, temos sido omissos, irmãos. E isso vem desde Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Você conhece a história, a entrada do pecado no mundo. A serpente conversa com Eva, Eva conversa com a serpente. E aí a serpente induz, atrai, seduz Eva a desobedecer a Deus, ao pecado. E uma vez que Eva desobedece a Deus, ela também leva para o seu marido. E o que o seu marido faz? Ele também desobedece a Deus, comendo do fruto que Deus havia dito que não deveriam comer, que significava rebelião contra Deus. Agora me diz uma coisa, onde que estava Adão, quando Eva estava conversando com a serpente? Por que Eva foi conversar com a serpente e não estava conversando com o seu marido? Aonde que estava esse homem, meus irmãos? Estava pescando? O que ele estava fazendo? Jogando dominó? Jogando truco na praça? Jogando sinuca no boteco? Onde que estava esse homem? Meus irmãos, onde estava esse homem? Que não estava cuidando da sua esposa, nutrindo seu amor a ela, protegendo sua esposa? Onde que estava esse homem? Tem muita mulher conversando com serpente aí, gente. Tem muita mulher conversando com serpente, porque os maridos não estão presentes, estão ausentes, são omissos. Tem muita mulher entregando o coração a outro, porque o coração dela já foi entregue para um cara que não cuidou do coração dela. Homens têm sido omissos na nossa geração, irmãos. Isso é desde o Gênesis, infelizmente. Infelizmente. Há um livro chamado O Silêncio de Adão, de um renomado psicólogo, conselheiro cristão, Larry Crabb, e ele fala sobre isso. Ele fala que o maior pecado de Adão foi a sua omissão. Ele diz assim: Adão não apenas se calou com a serpente, mas também se calou com Eva. Ele não estava presente quando a serpente estava conversando com Eva, e quando Eva oferece para ele o fruto, ele se cala. Ele foi omisso, irresponsável. Adão não foi homem de verdade, não foi o líder da sua esposa, dizer: não, pera aí, mulher, o que você fez? Não, mas de jeito nenhum, vamos nos arrepender diante de Deus agora, eu vou ajudar você. Não, foi na onda. Ele não se reuniu a esposa para enfrentar a sagacidade da serpente, ele não cuidou da sua esposa, ausente, passivo. O seu silêncio foi o símbolo de sua recusa em envolver-se com Eva, e Deus puniu Adão por seu silêncio. Adão se calou, depois comeu da árvore, e sua desobediência não começou quando ele comeu o fruto, mas quando ele se calou. Desobedecer a Deus foi resultado de ter se retraído da sua esposa, de não ter liderado a sua esposa, de não ter cuidado da sua esposa, de não ter amado a sua esposa. E é por isso que quando Deus então vem ao jardim, Ele não pergunta sobre Eva. Você conhece o texto? Deus pergunta: Adão, onde você está? Com quem que Deus fala? Com o homem. Deus não falou com a mulher, Deus falou com o homem, porque o homem foi responsável por aquilo que aconteceu, foi responsável por sua omissão. Eu sempre digo que a omissão é o pecado básico da humanidade.
As pessoas vão para o inferno não é porque mataram, roubaram, adulteraram, não. As pessoas vão para o inferno por causa daquilo que se omitiram. Elas deveriam ter amado a Deus e não amaram. Deveriam ter amado ao próximo e não amaram. Deveriam ter se arrependido dos seus pecados e não fizeram. Jesus lá em Mateus 25 não diz que as pessoas vão ser separadas dos bons, dos justos, porque mataram, roubaram ou adulteraram, mas ele diz assim, porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive nu, você não me vestiu, eu tive doente, você não me visitou. Jesus vai cobrar a omissão das pessoas. As pessoas vão para o inferno não é por causa daquilo que elas fazem, é por causa daquilo que elas deixam de fazer. E a tragédia nas famílias hoje não está muito relacionada só por aquilo que as pessoas fazem, é por aquilo que as pessoas deixam de fazer. Se nós estamos tendo tempo para fazer coisas erradas, é porque nós não estamos fazendo aquilo que é certo. Se eu e você temos tempo para fazer coisas erradas, é porque nós não estamos usando o nosso tempo e energia para fazer aquilo que é certo. Se um homem tem tempo para olhar pornografia, é porque ele está usando o seu tempo, deixando de fazer aquilo que deveria fazer. Se uma mulher está tendo tempo para flertar com outro homem, é porque ela está deixando de fazer aquilo que ela deveria fazer. Se nós pais estamos tendo tanto tempo para navegar nas mídias sociais, é porque nós estamos falhando com os nossos filhos e deixando de fazer o que devemos fazer. Então, irmãos, a omissão é o pecado básico da humanidade. E no caso dos homens, a omissão é mais severa, ela é mais destruidora, porque a responsabilidade de uma família está, na sua maior parte, sobre o homem. Homens são responsáveis pelo nível do seu casamento, homens são responsáveis pelas suas famílias, e são esse tipo de homem que nós precisamos ver na igreja, no reino de Deus e na sociedade, e é esse tipo de homem que a gente precisa criar os nossos filhos, que a gente precisa ajudá-los a se tornarem, esse tipo de homem que nós precisamos ajudar como igreja, a ensinar nossas crianças e adolescentes, a apoiar as famílias para viverem essa estrutura, porque os dramas familiares são terríveis, e a omissão masculina tem trazido muitos males. Eu vou só mencionar rapidamente aqui, pressão excessiva sobre as esposas, mulheres sobrecarregadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, elevado nível de estresse entre as mulheres, porque a mulher tem jornada dupla e ainda tem que liderar a casa, mulher que diz assim, meu marido nunca foi como pai lá na escola do meu filho, meu marido não senta com os meus filhos, eu tenho que disciplinar ainda os meus filhos, ou seja, um elevado nível de estresse. Terceiro, falta de referenciais masculinos e femininos para os filhos. A omissão masculina desestabiliza a sexualidade dos filhos. A menina precisa do pai para ser o seu primeiro amor dentro de casa, para entender sua feminilidade. O menino precisa do pai como rival dentro de casa, para despertar competência, a competição, para ele ansiar coisas grandes na sua vida. É por isso que temos muitos meninos e homens hoje, que não têm ambição na vida, que não lutam por ideais, que não querem conquistar as coisas, porque não viram isso nos seus pais, papel masculino. Frustração e angústia por parte de muitos homens. Nós vemos muitos homens com autoestima lá embaixo, frustrados, porque não se sentem bem. Homens não se sentem bem em não ser homem, não se sentem bem em não ser homens. Homens precisam estar na sua função de liderança, de honra. Isso está sendo uma tragédia para os homens. E último, a infelicidade da família. Há uma infelicidade geral dentro da família. Eu poderia citar aqui ainda, meus irmãos, o pecado contra Deus, a falta de relevância no reino de Deus por conta da omissão masculina. E talvez você pergunte assim, pastor, hoje não era dia das mães? Por que o senhor está falando tanto dos homens, batendo tanto nos homens? É para as mulheres ficarem contentes, né? Por isso, não, eu estou falando hoje no dia das mães, por quê? Porque se as mães são mulheres tão especiais, e nós amamos, estamos celebrando o dia delas, irmãos, elas merecem, elas precisam de homens que vivem o seu papel dentro de casa, e que não se omitem das suas responsabilidades. Homens, mulheres, pais, filhos, todos nós, para vivermos isso aqui, precisamos de algo que é indispensável, é essencial, é inegociável, é um relacionamento pessoal com Deus. Nenhum homem vai viver o seu papel dentro do lar, se ele não temer a Deus em primeiro lugar, honrar a Deus. Muitas vezes eu fiz casamentos, eu digo assim, olhando para os noivos, eu digo assim, camarada, se você não amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o seu coração, você não vai amar essa menina aqui como ela precisa e deve ser amada. Porque para amar uma mulher de verdade, a gente precisa amar a Deus antes.
A mesma coisa, eu olho para a menina e digo assim, ó, se você não amar a Deus de todo o coração, você não vai amar esse rapaz aqui como ele precisa e deve ser amado. Porque para a gente amar de verdade, a gente precisa ter a fonte de todo o amor no nosso coração. E a fonte de todo o amor é Deus. É por isso que nós estamos numa série aqui, é família vertical. É um relacionamento vertical com Deus que nos possibilita um relacionamento abençoado no nível horizontal. Com as pessoas, com o nosso próximo, com a nossa família, irmãos. Olha a nossa volta, o mundo não ficou melhor quando se tem destruído a estrutura familiar, o mundo ficou pior. Há mais pessoas doentes emocionalmente, há mais violência, há mais corrupção, há mais destruição dentro das famílias, coisas incríveis que nós jamais ouviríamos, de pais abusando das suas próprias filhas, dos seus próprios filhos, filhos matando pais, coisas absurdas, irmãos, que aconteceriam entre os pagãos, entre as pessoas que não temem a Deus, e muitas vezes as pessoas vivendo coisas terríveis entre aqueles que se dizem cristãos. O mundo não ficou melhor ao destruir a estrutura da família. Então, se você quer viver bem, se você quer possibilitar o melhor para as famílias, ou para a sua família, na verdade, para as pessoas que você ama, você precisa de um relacionamento pessoal com Deus, de tal forma que isso transborde na vida daqueles que estão à sua volta, na sua casa, e que a sua família seja abençoada. É só você olhar uma família que vive essa estrutura, no temor de Deus, pelo amor de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, você vai ver como essa família é diferente, como essa família é diferente. Eu disse aqui há um tempo atrás, terminando um culto, domingo à noite, uma pessoa me parou ali e falou assim, pastor, como é uma família cristã? Eu fiquei chocado com a pergunta dela, chocado não por ter que responder essa pergunta, mas pelo fato de que eu não tinha pensado o quanto era difícil viver numa família que não tem Cristo como centro. Essa pessoa me perguntou porque exatamente isso, ela não sabe o que é uma família cristã, ela não é amada, ela não é importante para ninguém na sua família, ela não sabe o que é viver num lar com respeito, onde um se importa com o outro, onde um cuida do outro, onde um é expressão do amor de Deus para o outro. E isso me chocou naquele final de culto, irmãos, ao pensar que há tantas pessoas à nossa volta, que não sabem o que é, não sabem a bênção, a alegria, a realização que é viver numa família cristã. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Hoje é dia das mães, sim, mas hoje é dia de salvação no nosso coração, hoje deve ser dia de arrependimento, hoje é dia de pensar em nós, e pensar no nosso papel dentro da família, irmão. E se você está aqui nessa manhã, Deus te trouxe aqui, você está nos assistindo agora, é porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, irmão, não se iluda com esse mundo, não se iluda com esse mundo, com o que a sociedade prega, com que as pessoas que formam os conceitos e valores dessa sociedade, que não conhecem a Deus, o que elas forjam na mente das pessoas. Ame a Deus, ame a sua palavra, você vai viver melhor, você vai se realizar como homem, como mulher, como jovem, como adolescente, você vai viver de verdade, você vai experimentar o melhor que você pode no contexto familiar. A Bíblia não apresenta nenhuma família perfeita, porque não existem famílias perfeitas, mas existem famílias saudáveis, existem famílias abençoadas, e você pode fazer parte dessa família abençoada. Você está aqui nessa manhã, eu quero perguntar a você, você já rendeu seu coração a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já se entregou a Jesus, pedindo para Jesus fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem, te dar um coração temente a Ele? Se você não fez isso, faça isso hoje. O dia da salvação de Deus se chama hoje, renda o seu coração, peça para Deus. Agora, se você já fez isso, e você está sentindo que não está vivendo exatamente o que Deus te oferece, então volte-se para Ele nessa manhã, se arrependa do seu pecado. Se você está aqui e você é um homem casado, e você não está vivendo aquilo que Deus diz na sua palavra, como pai ou como marido, arrependa-se diante de Deus, peça o perdão para Deus, volte-se para Ele de todo o coração. Se você está aqui é uma mulher, você é uma mulher casada, é uma mãe, e você vê que você não está vivendo aquilo que Deus tem para você, se arrependa, busque o Senhor, Ele está aqui para nos ajudar, para nos capacitar, Ele está aqui para fazer milagres na nossa vida, irmãos. Se você é um adolescente, um jovem que está aqui, e você não tem obedecido seus pais, honrado seus pais, você não está só destruindo os seus pais, você está destruindo a si mesmo. Arrependa-se do seu pecado, peça a força de Deus, temor de Deus no seu coração, e seja uma bênção para os seus pais, para a sua casa, para a sua família. Que Deus fortaleça a sua vida, que Deus se derrame na sua vida, que Deus faça um milagre
E que Deus então levante você para ser uma bênção para a sua família, uma bênção para a sociedade e uma bênção para o reino de Deus, da sua igreja.